Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, senhores advogados, doutor José Alves Pereira Filho, subprocurador-geral do Trabalho, senhores servidores. Declaro aberta a sessão da subseção 2 de dissídios individuais do dia de hoje. Eu comunico a ausência de 3 ministros que compõem o quórum: o ministro Brito Pereira, em razão de compromissos na presidência; o ministro Lélio Bentes, em razão de compor a banca do oral do concurso para ingresso à magistratura; e o ministro Alexandre Agra, que está em viagem ao exterior, cumprindo também um compromisso institucional. Está no evento acadêmico promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, na cidade de Nova York. E temos a grata satisfação de receber o ministro Manuel Pereira para compor o quórum. Estamos com o quórum mínimo na data de hoje. Então, vamos ao pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 88, dígito 44, de 2017, em que são partes Banco do Bradesco, S.A. e Antônio José Arouca e outros. Então, com a palavra, a relatora. Fica suspenso, então, o segredo de justiça para esta sessão. Senhor presidente, aqui estamos discutindo a aplicação de multa que foi aplicada ao Banco Bradesco e seria o retardamento no fornecimento de informações sobre cliente que é executado em inúmeros processos na Justiça do Trabalho. A questão, então, que se discute a legalidade da aplicação da multa. Aqui, a autoridade dita coautora determinou a execução de multa combinatória no total de R$250 mil em desfavor do banco impetrante, que não é parte na execução. Importante que se saliente. Ao impetrante foi direcionada ordem judicial solicitando, no prazo de 15 dias, informações bancárias do executado na reclamatória, no processo principal, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$50 mil. Acontece que, embora, não obstante a clareza da ordem da autoridade coautora, que inclusive colocou-se pessoalmente à disposição para sanar eventuais dúvidas do impetrante, ela foi ignorada. Somente após a aplicação da multa, a instituição financeira começou paulatinamente a fornecer as informações que foram solicitadas. Como sabemos, ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade, que é regra do artigo 378 do Código de Processo Civil de 2015. Por outro lado, incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento, podendo o magistrado, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multas, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, artigo 381, parágrafo único do CPC de 2015. No caso, não se divisa desproporção entre as trentes impostas ao impetrante, uma vez que lhe foi conferido prazo razoável para a prestação das informações.
A medida era necessária porque o executado e cliente do impetrante vem se esquivando do cumprimento de execuções que chegam ao valor de R$ 9 milhões. Não obstante, venha mensalmente quitando vultosas faturas do cartão de crédito emitido pelo impetrante na ordem de R$ 35 mil. Diante da suspeita da ocultação de patrimônio pelo executado em diversas reclamações de relutância do impetrante no fornecimento de informações necessárias à efetividade da prestação jurisdicional e ainda considerando a sua notória condição financeira, não me parece ilegal ou abusivo o ato coautor. Ademais, inaplicável o contido nos artigos 412 e 413 do Código Civil de 2002, pois esses preceitos versam sobre a cláusula penal contratual, ao passo que a multa aplicada nesses casos decorreu de ação que se enquadra no conceito de colocar em risco a efetividade das inúmeras decisões judiciais e franco desprezo ao Poder Judiciário. Assim, eu conheço do recurso ordinário, mas nego o provimento. É assim que eu voto, senhor presidente. Doutor Marcelo. Excelência, com procuração nos autos, peço o uso da palavra. No tempo regimental, doutor. Senhor vice-presidente, ministro vice-presidente, colega da subseção, peço todas as vênias, mas no presente caso, verifico que existe uma enorme desrazoabilidade e desproporcionalidade na multa aplicada. O que se tratou no presente caso? Foi emitido um ofício requerendo a apresentação de alguns determinados dados dessa empresa, no qual ele era um dos sócios. Quando foi requerido esse prazo, houve uma demora por parte do banco de apenas 5 dias. E essa demora foi devidamente justificada, como está comprovado no mandato de segurança. Onde foi o atraso, ele ocorreu porque a instituição bancária informou o que falou. Houve um atraso porque contamos em dias úteis e não sabíamos da instrução normativa número 39 do TST e acabamos contando em dias úteis. Houve um atraso de meramente 5 dias para a apresentação de informações de uma ação que vale R$ 22 mil. Porque a ação solicitada não foi de todo o grupo econômico, de todas as ações existidas, as informações prestadas. As informações requeridas pela autoridade foram única e exclusivamente de um processo de execução de R$ 22 mil. Então, estamos tratando de um processo de execução de R$ 22 mil, onde está sendo aplicada uma multa de R$ 250 mil para um terceiro por um atraso de 5 dias. E não houve nenhum intuito protelatório, com todas as vênias, nas informações prestadas. O que houve é um desarranjo entre a autoridade, que quer informações na qual o banco não pode prestar. O que foi requerido? Foi requerido informações sobre o pagamento do cartão de crédito. O pagamento de cartão de crédito, conforme está devidamente mostrado nos autos, foi devidamente prestado. Com um atraso, um pequeno atraso? Houve um pequeno atraso de 5 dias. O erro do cálculo dos dias úteis para os dias normais. Estávamos naquela fase de transição da aplicação do novo Código de Processo Civil. Houve esse atraso. Mas o que houve foi simplesmente a prestação das informações. As informações foram prestadas. E como foram prestadas as informações? De acordo com a Convenção entre Instituições do Sistema Financeiro Nacional, no artigo 12, no qual diz que teria que constar os dados capturados da linha digitável, o código do IF destinatário, a data do pagamento, o valor do documento, o valor pago e a autentificação mecânica. Isso tudo foi devidamente prestado. Qual que é o grande problema? Como foi feito o pagamento desses cartões de crédito? Foi feito através de boleto em outro banco. E o que a autoridade coautora queria? A autoridade queria que o banco fosse atrás do outro banco para requerer informações particulares privadas de terceiros, o qual foi informado. Inclusive, isso tudo foi devidamente informado. Temos aqui as informações são essas, para verificar quem pagou o boleto, como foi pago esse boleto, teria que ser verificado com outro banco. Nós não temos acesso a isso. E, inclusive, tentou-se isso. Entrou-se em contato com outro banco e isso tudo foi devidamente notificado. Então, excelências, eu peço todas as vênias, mas eu não vejo intuito protelatório. O que houve um mero problema de um erro
na contagem do prazo para a apresentação das informações, tendo em vista a discussão que existia, e só foi ser pacificado com a Instrução Normativa 39, sobre a contagem ou não dos dias do prazo, se era dias úteis, se eram dias corridos. Era um terceiro que não está na lide, e a informação prestada é de um processo único. Se existem mais diversos processos sobre aquela mesma reclamada, isso é um outro fato. Mas a questão é, a execução no qual foi pedida a informação é de R$22 mil. E estamos sendo cobrada para um terceiro uma multa de R$250 mil. Então, com todas as vênias, eu peço para a nobre relatora, entendo que deve ser concedida segurança, deve ser retirada a multa, ou, no mínimo, pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diminuído esse valor que está totalmente fora dos parâmetros de toda a discussão do presente caso. Ministra relatora. Senhor presidente, eu esclareço aqui no meu voto, só para orientar, na folhas 8 e 9, a questão do atraso. Eu digo aqui, claro, como já havia repetido, frisado, o ofício é muito claro no sentido de prestação das informações, e passados os 15 dias do prazo fixado no ofício, até o dia 8 de 2 de 2017, não houve qualquer resposta do impetrante à determinação judicial, não obstante ter sido recebido e lido o documento por meio de uma de suas prepostas, a senhora K.M. Souza, folha 160, somente no dia 14 de 2 de 2017, após 5 dias de atraso, novo foi expedido, reiterando a ordem anteriormente descumprida, aí sim com a aplicação da multa. Somente após a incidência da multa, essa é a questão, o impetrante atendeu parcialmente ao comando jurisdicional, ou seja, houve um pedido, houve atraso, não houve resposta, só depois, então, que houve a aplicação da multa, vem a resposta. Eu, no meu ponto de vista, aqui no exame do mandado de segurança, eu não vejo direito, vejo direito líquido e certo da impetrante. Eu mantenho meu voto, senhor presidente. Senhores ministros, alguma dúvida? Ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, senhores ministros, eu estou acompanhando integralmente o voto da relatora e destaco que, de fato, é incontroverso o atraso, toda a movimentação do ofício foi feito pelo sistema de investigação de movimentação bancária, o SIMBA. Então, tudo está absolutamente documentado. De fato, a empresa recebeu o ofício no dia 24/1 e até o decurso do prazo, no dia 8/2, como bem relatado pela nobre relatora, não houve qualquer resposta nem pedido de prorrogação. No dia 14/2, foi renovado o ofício e a multa foi aumentada de 50 para 100 mil reais por dia. E aí sim, nesse mesmo dia, também pelo sistema SIMBA, o banco leu e respondeu o ofício judicial. Destaco ainda, senhor presidente, que o RO não traz pedido de redução desse valor, o pedido é exclusivamente de afastamento total da multa, e também a matéria de contagem de dias úteis não foi matéria discutida nem no acordo, nem foi argumento trazido com um recurso ordinário. Por essas razões, excelência, acompanha o voto da relatora. Ministro Douglas. Senhor presidente, da mesma forma, estou acompanhando integralmente o voto condutor e o faço na medida em que as premissas assentadas na decisão regional recorrida, fundadas nas informações prestadas pela autoridade reputada coatora, são claríssimas no sentido de evidenciar que o Banco Bradesco, quando menos, foi negligente no atendimento das solicitações judiciais. O ilustre juiz do reputado coator, em informações bastante analíticas, com imagens das decisões que produziu, dos encaminhamentos processuais adotados, também deixa muito claro que, na presente impetração, algumas informações foram desvirtuadas. Ou seja, cuida-se de uma execução piloto, um processo piloto, e o juízo vem envidando todos os esforços para tornar efetivos vários comandos judiciais condenatórios lavrados em diversas ações propostas em face
da empresa da qual são sócios os, enfim, senhores que estão referidos aqui na petição inicial, referidos nas informações prestadas pela autoridade coatora. Mas, evidentemente, esse é um julgamento que assume um caráter pedagógico, presidente, porque evidencia que a atuação judicial, como expressão da soberania do Estado, deve contar com o concurso necessário de todos quantos sejam instados a tanto. E, nesse sentido, a execução, ou o total das execuções, supera a casa dos 9 milhões e, por isso, não se poderia, data máxima vênia, usar o valor de um dos casos, o processo piloto de R$22 mil, como parâmetro para sustentar o eventual excesso na sanção que foi imposta. Eu estou acompanhando integralmente o voto condutor, presidente, e sugiro que, em razão da relevância e do efeito pedagógico do caso, seja enviada a comunicação social. Então, a decisão unânime, nós temos o voto do relator, sustentou o doutor Marcelo Boca de Carvalho. Encaminhe-se ao setor de comunicação. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 535, dígito 07 de 2016, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Gleison Luiz Oliveira Varjão. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se aqui de recurso ordinário e mandado de segurança. Houve superveniência de sentença no processo de origem. Então, por essas razões, eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso nos termos da súmula 414, item 3 deste tribunal. É o voto, excelência. Doutor Marcelo, só o registro neste caso? Excelência. Decisão unânime, nós temos o voto do relator, consignada a presença, doutor Marcelo Boca de Carvalho. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 1534, dígito 57 de 2016, em que são partes Banco Bradesco S.A. e José Conceição Lima Barbosa. Com a palavra o relator. Senhor presidente, o caso aqui é o mesmo, sentença superveniente, estou negando o provimento. Mesmo registro, doutor Marcelo. Decisão unânime, nós temos o voto do relator, consignada a presença, doutor Marcelo Boca de Carvalho. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 101.576, dígito 28 de 2016, em que são partes Carlos Alberto, Manuel Gomes e Itaú Unibanco S.A. Com a palavra o relator. Pois não, presidente. Recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em ação rescisória pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu tenho, em muitos casos, logo ao início do voto, apresentado algumas considerações acerca do equívoco que alguns causídicos vêm cometendo com a indicação de causas de rescindibilidade presentes no novo Código de Processo Civil, a despeito de a coisa julgada ter sido formada na vigência do CPC de 73. Isso, no entanto, a meu sentir, não causa nenhum prejuízo, mas faço essas digressões iniciais no voto, haja vista a existência, não causa prejuízo, haja vista a existência de hipótese de rescindibilidade semelhante prevista no Código de Processo Civil de 2015. A presente ação rescisória se volta contra a decisão judicial que confirmou justa causa aplicada pelo empregador e são esgrimidas violações a diversos dispositivos legais. Artigos 458, inciso 1º e 3º, incisos 1º e 3º, 469, incisos 1º, 2º e 3º e artigo 472 do CPC de 73. Artigos 832 e 482, a linha H da CLT. Eu estou observando, senhor presidente, que, em primeiro lugar, não se divisa violação aos artigos que definem os elementos estruturais da sentença, artigos 458, incisos 1º e 2º e 832 da CLT, muito menos aos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 469 da CLT, perdão, do CPC, pois o caso dos autos revela a existência de mero erro material relativamente à identificação das partes com a troca do nome do autor na parte dispositiva da decisão. Isso, porém, não gerou qualquer prejuízo à compreensão exata dos efeitos subjetivos da coisa julgada, tanto que o autor opôs embargos de declaração e, posteriormente, recurso ordinário, que foi, este último, inadmitido em razão de deserção. Também não diviso violação dos artigos 128 e 460 do Código de 73, na medida em que o juízo prolator da sentença rescindenda acolheu a justa causa alegada pelo empregador
em razão do descumprimento de norma de segurança da empresa, constatando que o então reclamante, ora autor, enviou dados sigilosos de clientes para o seu e-mail privado, deixando essas informações expostas em ambiente desprotegido. Sob a perspectiva do magistrado prolator da sentença, esse fato foi suficientemente grave para justificar a resolução do pacto. E isso ainda restou claro quando assinalou que o reclamado, aspas, apurou detidamente os fatos para não cometer uma injustiça e aplicou a penalidade apenas quando possuía provas contundentes do ilícito praticado pelo empregado e tão logo este empregado se apresentou ao trabalho. A menção à reiteração da conduta na apreciação da prova oral levada a efeito na decisão foi registrada, portanto, apenas como mero reforço de fundamentação, obter dictum, não consubstanciando julgamento além dos limites objetivos da lide. Por fim, quanto à alegação de violação do artigo 482, a linha H da CLT, é preciso lembrar que a justa causa, de fato, representa a sanção mais grave, mais severa que possa ser imposta aos empregados. Isso, inclusive, em razão de seus efeitos pecuniários futuros e imediatos. Todavia, no caso dos autos, à luz da premissa fática e incontroversa de ter o autor, ao enviar informações confidenciais de clientes para seu e-mail, descumprido normas da empresa relativas à segurança, não resta dúvida quanto à quebra evidente da confiança necessária à preservação do vínculo laboral. Esta conduta, inclusive, pode ou poderia ensejar prejuízo expressivo para a própria entidade bancária, razão pela qual a dissolução por justa causa do vínculo não traduziu conduta desproporcional, desarrazoada e muito menos lesiva do artigo 482, a linha H da CLT. Como se sabe, em sede rescisória não se reexamina a juridicidade, a adequação, a correção do julgamento lavrado nos autos da ação matriz. Há tanto não se presta a ação rescisória que, inclusive, não pode ser invocada para revalorar as provas produzidas naquela ocasião. E, nesse sentido, diante dos fatos apurados e do enquadramento legal efetuado, não me parece configurada a transgressão à literalidade do artigo 482, a linha H da CLT. E, por esse motivo, estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Doutor Alexandre. Senhor presidente, com procuração nos autos, peço uso da palavra pelo tempo regimental. No tempo regimental. Agradeço a Vossa Excelência, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público. Compareço a essa tribuna, senhor presidente, realmente agora imbuído de um trabalho árduo, dado sempre a qualidade do voto do eminente ministro Douglas, mas ouso trazer algumas considerações ao conhecimento de Vossas Excelências, na busca aí de talvez um novo olhar, uma reflexão diferenciada em relação aos fatos que se põem na presente ação rescisória. Vejam, Vossas Excelências, que a sentença, até na dicção do ilustre jurista paranaense Manuel Antônio Teixeira Filho, é o acontecimento ápice do processo. Não é desarrazoado dizer, senhor presidente, senhores ministros, que todos os atos processuais que antecedem a sentença são formulados e praticados dentro do processo como forma de pavimentar o caminho processual voltado à prolação deste ato que culmina com a solução do conflito judicial submetido ao crivo do Poder Judiciário. Por essa razão, dada esta importância capital que a sentença possui dentro do processo, como elemento de solução da relação processual controvertida, é que a sentença, por expressa disposição de lei, deve estar revestida de certos requisitos formais. Tanto o Código de Processo Civil anterior quanto o atual, o 458 do Código anterior falava em requisitos essenciais. O 489 do novo Código fala em elementos essenciais. A própria CLT estabelece também no artigo 832 requisitos formais que, uma vez desviados, a consequência lógico-jurídica é a nulidade da sentença. Trata-se de requisitos formais estruturais e requisitos também substanciais que, uma vez descumpridos, contaminam a validade e a eficácia da própria sentença.
Vejam, Vossas Excelências, o que diz a sentença logo no relatório. Luiz Carlos Santos moveu a ação trabalhista em 17/12/2004 em face de Unibanco, União de Bancos Brasileiros, e prossegue relatando a íntegra do processo, até culminar com a parte dispositiva desta sentença, em que consta: isto posto, julga improcedentes os pedidos formulados por Luiz Carlos Santos em face de Unibanco, na forma da fundamentação supra que a este deciso integra, custas, etc., intime-se as partes. Fosse Luiz Carlos Santos realmente o autor deste processo, e vejam, Vossas Excelências, que não estamos aqui a aludir apenas a um mero equívoco no relatório da sentença. A parte dispositiva, que é o elemento da sentença que faz a coisa julgada, estabelece as partes às quais é dada na dicção do artigo 472, os limites subjetivos da coisa julgada, é na parte dispositiva que se encontra um erro capital de designação do autor da demanda. Então, esta sentença, embora até na fundamentação possa efetivamente ter razão de pertinência em relação aos elementos da causa de pedir e aos elementos que foram contrapostos na contestação, mas se direciona a um terceiro absolutamente estranho ao processo, que não pediu a sua intervenção como terceiro, como litisconsorte, como assistente. Simplesmente Luiz Carlos Santos, à luz da relação processual controvertida nos autos da reclamação trabalhista, é alguém que não tem nenhuma pertinência. Instado por embargo de declaração, o que fez a sentença, o meritíssimo juízo de primeiro grau naquela reclamação trabalhista, foram interpostos embargo de declaração e dito que havia um vício na parte dispositiva, expressamente. Não só rejeitou, quando prolatou nova sentença complementar em nome de Luiz Carlos Santos. Então, há duplo vício, quer na sentença originária, quer na integrativa, prolatada em sede de embargo de declaração. Vejam, Vossas Excelências, que não se trata, com a máxima vênia do douto voto do eminente ministro relator, de mero erro material. O vício consta da parte dispositiva, está imutabilizado pela coisa julgada, decidiu uma lide, estabelecendo como polo da relação processual um autor que efetivamente não é o autor do processo. A parte até do recurso, se Luiz Carlos Santos tivesse interposto o recurso, eu trago aqui alguns precedentes, senhor presidente, senhores ministros, do Superior Tribunal de Justiça, em que aquela corte, a título apenas exemplificativo, quando a parte errada no processo, uma parte estranha ao processo, interpõe recurso, o Superior Tribunal de Justiça tem tornado inviável e não conhecido esse recurso por se tratar de parte estranha que não tem sequer interesse processual na interposição e na insurgência manifestada. Trago aqui um precedente do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, agravo interno, agravo em recurso especial, processo civil, parte estranha ao processo, ilegitimidade para recorrer. Outro precedente da lavra do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, embargos de declaração, erro de autuação, inclusão do recorrido e recorrido estranho aos autos, agravo regimental interposto tão somente pela parte ilegítima, feito chamada à ordem para declarar a nulidade do acórdão que julgou o agravo regimental. Então, há consequências jurídicas práticas se um estranho ao processo pratica atos, e há consequências jurídicas práticas se esse mesmo estranho figurou na sentença como sendo um único sujeito processual direcionado como integrante daquela relação jurídica processual, porque ele não faz parte nem da relação jurídica processual, muito menos da relação jurídica material que estava sendo solucionada em juízo. Então, com a máxima vênia, sempre do douto voto, sempre muito substancioso do eminente ministro relator, mas quer nos parecer que não se trata efetivamente de mero erro material. Há consequências jurídicas que inquinam esta sentença de nulidade absoluta. Por essa razão é que se pugna desta tribuna, senhor presidente e senhores ministros, para que um novo olhar seja lançado sobre essa questão e seja acolhida a pretensão rescisória deduzida na petição inicial, agradecendo a atenção de Vossas Excelências. Doutor Marcelo, com a palavra. Excelência, de forma sucinta, deve ser mantido o voto do excelentíssimo ministro relator,
tendo em vista que, por mais do que apontado pelo nobre colega, trata-se de um erro material, tanto que todos os fatos e fundamentos trazidos, tanto pela sentença quanto pelos embargos de declaração, tratam sobre o caso específico. O que houve foi apenas um erro material no nome, o qual ainda poderia ter sido sanado, inclusive não houve nenhum tipo de prejuízo, ou não houve nenhum tipo de prejuízo para a parte, tendo em vista que foram opostos embargos de declaração, foi interposto recurso ordinário, o qual só não foi admitido porque houve o problema da deserção. Ministro relator. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar os ilustres advogados, particularmente o doutor Alexandre Lindoso, que, quando vem à tribuna, sempre nos submete questões jurídicas extremamente interessantes. E, da mesma forma que disse o ilustre advogado que é um ônus defender uma posição contra o voto dos nossos ministros relatores, eu também diria que é um ônus defender o voto contra uma sustentação ou as sustentações produzidas, doutor Alexandre. E eu comentava aqui com o ministro Alexandre Ramos, a propósito, presidente, de um artigo que li recentemente, um pesquisador norte-americano analisando a figura dos chamados repeat players lawyers, advogados que frequentam de forma repetida as tribunas dos tribunais superiores, dessas cortes encarregadas de fixar, em última instância, o sentido e alcance da ordem jurídica. Esse advogado enaltecia a importância, esse pesquisador enaltecia a importância dos advogados que atuam, que contribuem para que as decisões sejam produzidas com o maior grau de justiça, de juridicidade possível. Então, cumprimentos aos advogados. É sempre muito bom poder ouvir sustentações que nos, embora deixando em alguma dificuldade intelectiva, mas que nos contribuem bastante para a solução da decisão mais justa. Mas, no caso presente, não há dúvida em relação aos fatos havidos. Efetivamente, a sentença, na sentença foi incluído o nome de uma parte estranha à relação processual matriz. Houve embargos de declaração, a parte pretendeu efetivamente a correção do vício e, lamentavelmente, a sentença declaratória, na sentença declaratória, a juíza responsável por sua edição adotou aquela clássica motivação de que a sentença não é um diálogo entre as partes e o juiz, e que, portanto, havendo motivação, a questão está resolvida, e não supriu o erro material apontado, inclusive sancionando a parte por protelação. Seja como for, a própria parte, entendendo adequada, pertinente à análise do mérito do conflito, interpôs recurso ordinário combatendo os motivos inscritos na sentença, e esse recurso apenas não foi processado em razão da deserção. Como se sabe, a ordem jurídica não permite a petrificação de erros materiais que podem, a qualquer tempo, ser sanados. E aqui é um caso típico. A resposta foi dada ao conflito, os fatos da causa foram valorados, efetivamente ao defeito formal, mas prejuízo aos litigantes sobre esta ótica não se configurou. E é por isso, presidente, que me parece não haver campo possível para a rescisão da coisa julgada com fundamento em defeito estrutural. Erro material não transita em julgado, isso pode ser hoje corrigido por uma simples petição atravessada, apresentada nos autos da ação matriz. As questões processuais são importantes, sem dúvida, mas não podem jamais servir, é o que penso, para afastar do mundo jurídico pronunciamentos de mérito validamente editados, independentemente do acerto ou desacerto da decisão. Mas houve exame de mérito, o conflito foi enfrentado e, por isso, a resposta está dada, não é ação incisória, a via idônea, com base numa questão processual de secundária relevância, o meio idôneo para submeter a um novo exame aquele conflito já exaustivamente examinado pelo Poder Judiciário. Peço vênia uma vez mais e ratifico o voto. Senhores ministros, ministro Adelaide. Senhor presidente, eu fiquei com muita dúvida, porque, tomando conhecimento do erro, o juiz não determinou, não foi determinada a sua correção, nem reautuação, nenhuma providência pertinente. E me ocorrem 3 pontos: o prestígio do Poder Judiciário, a segurança jurídica e o prejuízo. Será que não houve mesmo prejuízo? Com essas dúvidas, eu vou pedir vista regimental com notas degravadas e pediria ao doutor Alexandre para identificar os precedentes que ele trouxe da tribuna, que eu gostaria de examinar com vista regimental. Pois não. Doutor Alexandre poderia depois, em memorial, levar esse precedente à ministra Vistora, tá bem? Então, suspenso, após voto do relator,
no sentido de conhecer do recurso ordinário e negar o provimento, suspenso o julgamento em razão de vista regimental da ministra da Lei de Miranda Arantes, notas degravadas a todos os seus ministros da STI2, inclusive das sustentações orais. Sustentaram o Dr. Alexandre Simões Lindoso e o Dr. Marcelo Volca de Carvalho. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 463, dígito 30, de 2013, em que são partes Ministério Público do Trabalho, da 12ª Região, e Celesc Distribuição S.A. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, recurso ordinário também em ação rescisória, originário da Egrégia 12ª Região. A discussão proposta envolve a configuração ou não de erro de fato e, no voto, repriso a definição doutrinária dessa hipótese de rescindibilidade e esclareço que, no caso dos autos, o suposto erro de fato alegado consiste na circunstância de que foram declaradas prescritas diferenças de remuneração de férias anteriores a 15 de março de 2006, tomando-se por inexistente a ocorrência de renúncia tácita à prescrição quinquenal quando da pactuação de acordo extrajudicial em que previsto o pagamento dos créditos devidos entre agosto de 2003 e julho de 2008. Ocorre que, nos autos da ação matriz, houve controvérsia e pronunciamento judicial sobre o fato em relação ao qual o autor aponta o erro de percepção do julgador. E essa só circunstância basta para que se afaste a possibilidade da rescisão da sentença com fundamento em erro de fato. De maneira sintética, presidente, especialmente considerando que a sustentação é pelo recorrido, eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Senhores ministros, indago se há divergência, esclarecimentos. Decisão unânime, termos do voto do relator, consignada a presença, doutor Eduardo Licurdo Leite. Obrigado. Assim se decide. Pregão. Relator, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 5.156, dígito 02, de 2014, em que são partes Instituto Nacional do Seguro Social e Aparecida Donizete da Silva Santos e outros. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, a matéria que aqui se discute nesse processo se repete também em mais 4 processos, né? O que coisas de recurso ordinário do INSS em ações rescisórias, elas que foram ajuizadas por servidores públicos estatutários, com o objetivo de desconstituir decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho. A compreensão do pano de fundo da controvérsia sobre o julgamento depende do exame da lide travada no processo matriz. A questão teve origem no ano de 1995. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e Previdência do Estado de São Paulo ajuizou uma ação coletiva perante a Justiça do Trabalho para ver reconhecido o direito de seus substituídos a determinada parcela prevista no plano de cargos e salários. Naquela época, o INSS possuía servidores seletistas e estatutários. Porém, o sindicato somente representava os servidores seletistas. Houve sucesso na pretensão do sindicato. Então, os autores de todas essas ações rescisórias que eu mencionei, se habilitaram para executar a sentença proferida em sede de tutela coletiva, nos termos do artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor. No decorrer desse procedimento, logrou demonstrar que aqueles servidores eram todos estatutários, razão porque sequer eram representados pelo sindicato autor e, naturalmente, não se beneficiavam da coisa julgada formada na ação coletiva. Diante da improcedência da habilitação, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou os servidores estatutários nas custas processuais em quantia, ao meu ver, extremamente alta, considerando que a causa foi atribuída o valor de mais de 25 milhões de reais. Controverteu-se à época sobre a aplicação do artigo 789 e 789-A da CLT,
mas o certo é que cada servidor foi condenado a pagar R$ 35 mil a título de custas. É contra essa fração de interesse que as ações rescisórias se voltam e, no particular, foram julgadas procedentes. Em todos esses casos, o regional desconstituiu a coisa julgada e absolveu os empregados do pagamento das custas. O INSS apresentou recursos ordinários que nós estamos aqui julgar. A minha proposta segue no sentido de que o processamento dos presentes apelos em nada beneficiaria o INSS, visto todos os demais termos da rescisão rescindenda, inclusive a improcedência total da ação originária, foram mantidos. Em relação à absolvição do pagamento de custas, não há que se falar em sucumbência do INSS, porque ele não é o titular dessas verbas, mas sim a União. Então, como o apelo do INSS, proponho que dele não conhecer por ausência de interesse processual, ou seja, ele está recorrendo de uma decisão que, ao fim e ao cabo, não o beneficia. O interesse que seria econômico, talvez, seria da União, mas não do INSS. Pois não. Então, por esses motivos, esse é o meu... Não conhece do recurso. Senhores ministros, estão de acordo? Algum esclarecimento? Dúvida? Decisão unânime, temos do voto da relatora, consignada a presença do Natália da Paz Santos pelos recorridos. Bom dia. Nós temos... O próximo é a mesma situação? A mesma situação, é 4. Então, nós vamos apregoar, Vossa Excelência dá o resultado e eu consigno na presença da doutora, tá bem? Pode ser. Um de cada vez. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 5.822, dígito 03, de 2014. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, não conheço do recurso ordinário. Decisão unânime, temos voto da relatora, consignada a presença da doutora Natália da Paz Santos. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 5.824, dígito 70, de 2014. Senhor presidente, não conheço do recurso ordinário. Decisão unânime, nós temos o voto da relatora, consignada a presença da doutora Natália da Paz Santos. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 7.147, dígito 13, de 2014. Senhor presidente, não conheço do recurso ordinário. Decisão unânime, nós temos o voto da relatora, consignada a presença da doutora Natália da Paz Santos. Assim se decide. Vamos, então... Mais um. Tem mais um? Mais um. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 4.497, dígito 90, de 2014. Senhor presidente, não conheço do recurso ordinário. Decisão unânime, nós temos o voto da relatora, consignada a presença da doutora Natália da Paz Santos. Assim se decide. Prosseguimos, então. Relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 1731, dígito 64, de 2017, em que são partes Fernanda Gomes da Silva e Banco do Brasil, S.A. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhores ministros, é o caso aqui de recurso ordinário e mandado de segurança. O mandado de segurança foi impetrado pela autora da ação originária, que postulou tutela de urgência para sua reintegração, que foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de ausência dos requisitos e pressupostos do artigo 300 do CPC, considerando que há uma discussão sobre a validade da dispensa por justa causa, que é discutida tanto nesse processo ajuizado pela ex-empregada, como também em outro processo que tramita no mesmo juízo, apresentado pelo banco, pedindo ressarcimento pelos prejuízos causados pela autora. Então, por conta dessas circunstâncias que demandam dilação probatória, a tutela de urgência foi indeferida. Contra este indeferimento, a autora faz a impetração, o tribunal mantém, denega a segurança e, contra este acordo, há o recurso ordinário, que estou conhecendo e negando o provimento exatamente porque a matéria, de fato, demanda dilação probatória, não revelando de pronto a violação de direito líquido e certo. Em suma, senhor presidente, ao voto.
Senhores ministros, alguma divergência, algum esclarecimento? Decisão unânime, os termos do voto do relator, consignada a presença do Dr. Jairo Valsors. Valsors, pelo recorrido. Não é, doutor? Obrigado. Também. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra, Adelaide Miranda Arantes, processo RO 20.821, dígito 96 de 2017, em que são partes Claro S.A. e Franciele Oliveira Marques. Com a palavra, a relatora. Trata-se, senhor presidente, de recurso ordinário, mandado de segurança, ato coator que deferiu o pedido de antecipação de tutela, reintegração no emprego, dispensa discriminatória, súmula 443 do TST, ausência de direito líquido e certo. E a hipótese de insurgência contra ato que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a reintegração do reclamante. Como disse no resumo inicial, em decorrência de ser portadora de doença grave. Não se verifica abusiva ou violadora do direito líquido e certo a decisão impugnada, pois a autoridade coatora levou em conta a presença dos requisitos da verossimilhança e do dano irreparável ou de difícil reparação, contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015. Assim, restou plenamente justificada e respaldada pelo ordenamento jurídico. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. É o meu voto. Apenas um esclarecimento, senhores ministros. Consta no sistema o meu impedimento, mas foi um equívoco. Na verdade, eu não estou impedido, apenas para deixar claro, evitar alguma dúvida. Doutora Márcia. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, eu peço a palavra pela Claro, que é a recorrente, com procuração dos autos. No tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras e excelentíssimo Ministério Público. O assunto é delicado, porque traz-se no processo principal uma alegação, e alguns laudos de confirmação de que a autora teve uma doença que poderia ser um câncer. Existe uma controvérsia, porque também poderia ser apenas uma alteração hormonal. Eu não vou entrar muito neste mérito, até porque nós estamos em mandado de segurança, mas a questão é que eu trago aqui só duas considerações da decisão e que está transcrita no meu RO. Diz o regional, quando julgou este caso, nesse quadro, sem adentrar no mérito da questão propriamente dito, ressalto que a discussão sobre a natureza da enfermidade que acomete a litisconsorte, ocupacional ou não, é irrelevante para fins de reconhecimento de suspensão do contrato de trabalho por motivo de saúde, com fulcro no artigo 60 da Lei 8.213, o que evidencia, em tese, como bem observou a autoridade reputada coatora, a ilegalidade da despedida. Continua ele e diz que o que importa nesta ação, repito, é aferir a presença ou não dos requisitos exigidos pelo artigo 309 CPC, mas, adiante, outro sim, o perigo da demora socorre a litisconsorte em face da enfermidade apresentada após o trabalho prestado em favor da impetrante, sem olvidar o fundado receio do dano irreparável, difícil reparação gerado pela perda do emprego e, como por conseguinte, perda por meio de subsistências. Esse fato só que eu trago a Vossas Excelências, que a constatação foi após o trabalho. Ela fez cirurgia, trouxe aos autos, continuou trabalhando normalmente, houve a demissão e houve realmente a constatação de uma doença. É só para refletir, Excelências, embora se trate de um caso delicado, e nesse sentido que eu peço conhecimento e provimento do meu recurso, Ministro Adelaide, alguma consideração? Senhor presidente, muito rapidamente, o meu voto ele tem 27 laudas. Eu trago bem detalhada, inclusive a nossa súmula 443, e com a devida vênia dos argumentos trazidos pela doutora Márcia da tribuna, eu vislumbrei a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015. Eu peço vênia para manter o meu voto. Senhores ministros, alguma dúvida, alguma divergência? Decisão unânime, temos o voto da relatora, sustentou pela recorrente, doutora Márcia Maria Guimarães de Souza. Vamos ao pregão.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 1285, dígito 61, de 2017, em que são partes João Luiz Barros Cassal e Itaú Unibanco S.A. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário e mandado de segurança. Houve sentença superveniente, razão pela qual estou conhecendo e negando o provimento ao recurso. É o voto. Doutor Marcelo, só registro. Só registro, excelência. Decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença do doutor Marcelo Boca de Carvalho. Terminamos as preferências. Mais uma preferência. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 21826, dígito 56, de 2017, que são partes Companhia Rio Grandense de Saneamento e Lindonês Lisboa Pereira. Está inscrito o doutor Antônio Cândido Osório Neto. É apenas para assistir, não é, doutor? Sim, excelência. Não vai consignar a presença? Pois não. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário da desconsórcio passiva, mandado de segurança, tutela antecipada, e é a hipótese de sentença superveniente com a perda do objeto na forma da súmula 414, inciso 3 do TST. Eu conheço o recurso ordinário e, no mérito, denego a segurança na forma do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. Em razão de sentença superveniente. Doutor Antônio Cândido, só registro. Somente, excelência, já com subestabelecimento. Então, a decisão unânime, nós temos o voto da relatora, consignado a presença do doutor Antônio Cândido Osório Neto. Vamos agora a duas vistas regimentais, uma só. Pregão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 80.006, dígito 64 de 2017, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma. Os excelentíssimos senhores ministros, a relatora e Alexandre Agra Belmonte votaram no sentido de conhecer do recurso ordinário e dar-lhe provimento para conceder a segurança pleiteada no sentido de sustar integralmente a determinação contida no ato coator e de que a executada se abstenha de proceder à redução da remuneração mensal do exequente em decorrência da redução da jornada. Houve sustentação oral. Com a palavra o ministro Douglas Vistor. Senhor presidente, na semana passada eu pedi vista regimental deste caso. Vossas Excelências vão se recordar um mandado de segurança impetrado contra a decisão judicial que determinou à Caixa Econômica que se abstivesse de promover em execução, já no cumprimento de uma coisa julgada que reconheceu o direito a 4 horas extras a advogado da empresa pública Caixa Econômica Federal, o juiz determinou, então, que a Caixa Econômica se abstivesse de promover a redução salarial. Trabalhava 8 horas, teve reconhecido o direito a 4 horas extras e, portanto, a Caixa reduziu a jornada a 4 horas e tentou reduzir também o valor do salário, da remuneração. Os advogados sustentaram e a eminente ministra relatora, àquela altura, entendeu prosperar a pretensão da Caixa Econômica Federal, mas Sua Excelência já vaticinava a dúvida em relação à incidência da súmula 415 e me parece que Sua Excelência refluiu aplicando a súmula 415 na medida em que não há no mandado de segurança a prova documental pré-constituída que permita a análise da controvérsia em toda a sua extensão, especialmente para aferir se foi ou não posta a cognição do juízo prolator da decisão exequenda a questão relativa à possibilidade da compensação ou da redução da jornada. Nesse sentido, eu estou acompanhando a posição de Sua Excelência externada no voto que está no sistema, desprovendo o recurso com fundamento na súmula 415. Não é isso, ministra Maria Helena? Sim, é que, de fato, na última sessão, surgiu a dúvida acerca dos limites objetivos da coisa julgada, porque a Caixa ela alegou que o juiz da execução estava se excedendo ao determinar que se tivesse de realizar a suposta alteração. Só que, para que a gente afira a alegada abusividade, é indispensável o exame do próprio título executivo, que não veio. Então, por essa razão, senhor presidente, pedindo, inclusive, fazendo uma nova leitura do processo e análise a partir do pedido de vistas do ministro Douglas, a quem agradeço, então, eu alterei meu voto no sentido de denegar a segurança. Pois não. Por ausência do título. Ministro Alexandre Ramos.
De acordo com o meu voto? Senhor presidente, estou de acordo. Eu só faço um breve registro, porque, em se tratando de relações jurídicas continuadas, há trânsito em julgado formal e material em relação aos fatos pretéritos. Mas, em relação aos fatos futuros, há meramente o trânsito em julgado formal, porque o comando judicial vai prevalecer enquanto mantidos os mesmos fatos que foram fundamento da decisão, porque aqui, no caso, houve uma alteração da jornada e do salário, exatamente que era objeto da condenação, e pelo até que se inferiu da sustentação oral do advogado, se deu como se fosse uma espécie de um cumprimento da própria decisão. E isso é uma distinção que tem que ser observada nesse caso. Mas nada impediria que houvesse alteração das condições de trabalho, como local, forma de remuneração, se variável ou fixo, inclusive função e jornada, desde que não estivesse vinculado com o cumprimento dessa decisão judicial. Então, por conta dessa distinção, é que eu estou acompanhando o voto da eminente relatora e o voto convergente do ministro Douglas. Conhecimento e desprovimento, não é? Ministro Manuel acompanha, ministro Manuel? Também. Ministro Daleide, acompanha o novo voto? Estou acompanhando, senhor presidente. Eu também estou de acordo. E olha, o interessante é, às vezes, de nós anteciparmos o voto quando à vista, porque, neste caso, o ministro Alexandre Agra ficará vencido e juntará a declaração de voto na linha do voto anterior da ministra relatora. Exatamente, né? Mas isso é natural do andamento da sessão, isso pode ocorrer. De modo que a decisão é por maioria, nos termos do voto agora reconsiderado da ministra relatora, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, vencido o ministro Alexandre Agra, que dava provimento para conceder a segurança. Sua Excelência juntará a declaração de voto vencido ao pé do acordo. Assim se decide. Terminamos? E não havendo mais processo em condição de julgamento, agradeço a participação de todos, declaro encerrada a sessão.